Olá, salve, salve! Primeira sexta-feira de 2023 e começando o Estação Cultura. Lembrando que tu pode nos acompanhar aqui na TVE de segunda a sexta às 6 da tarde com representação às 10 da noite através do nosso sinal digital e simultaneamente pelo nosso site, o www.tve.com.br. No programa de hoje, nós vamos ter dicas de livros para curtir nos dias de férias. Também preparamos uma matéria sobre a exposição Tomi Otaki, 6 décadas de pintura, que está em cartaz no Instituto Ling. Ainda ouvimos algumas canções do espetáculo Eisborne contra a Traca, com Wick Gomes e Simone Haslan, ou Kraunus e Nabirra. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Nesta época que muita gente está de férias, a leitura de um bom livro, né? É uma ótima pedida. E quem está aqui comigo para dar umas dicas de algumas obras é o Milton Ribeiro, da Livraria Bamboletras, escritor, vencedor do Prêmio da Academia Rio-Grandense de Letras de 2022, na categoria Narrativa Curta, com o troféu Simões Lopes Neto por Abra e Leia. Milton, seja bem-vindo aqui à Estação Cultura e parabéns também, né? Antes de mais nada. Então, entre as dicas está este livro, né, que tu lançaste e foste premiado, né? Para tua surpresa, como tu disseste para mim. Eu resolvi fazer um auto-jabá, né, uma autopromoção aqui do meu livro. Realmente foi uma surpresa para mim ter ganho na categoria Contos, né, narrativa curta, o prêmio da Academia Rio-Grandense de Letras. Mas, enfim, foi um livro basicamente escrito durante a pandemia, ou impulsionado pela pandemia. A gente ficou mais em casa e tal, eu já tinha praticamente quase tudo pronto, mas acabei finalizando e tal, publiquei rapidamente, consegui editor também com muita sorte, muito rápido, a Azuki, e aí publiquei e está aí o livro. Bom, com esse feedback excelente. E o que tu compilaste aqui, tipo, nesses contos? Olha, os contos têm assuntos muito variados, tá? Eles não chegam a ter uma temática que os una, não tem uma linha de pensamento. Foram contos escritos num espaço de tempo muito grande e tem basicamente relações pessoais, tem inclusive o seu futebol, enfim, tem muita coisa, são 17, 18 contos, tem vários assuntos mesmo. Bom, então, nessa perspectiva de leitura também, até nas férias, os contos também funcionam muito bem nessa ideia de pegar um em cada momento, de repente um tempinho mais curto para ler um, vai fazer alguma coisa. Também funciona muito também 17 contos sobre variados temas, né? Sim, exatamente. Eu acho que eu não gosto particularmente de ler um livro de contos que tem uma variação de assuntos muito grande, mas lendo como tu disseste, eu acho que fica perfeito, porque tem realmente uma variação grande, uma gama de assuntos bem ampla nesse livro. Bom, e o Milton também, né, é proprietário de um templo da literatura gaúcha. Agora eu vou falar que é um templo, literalmente, né? Literalmente, que a Bamboletras está sediada numa igreja. Também trouxe outras dicas de leitura para nós. Então a gente vai passando-as aqui. E essa segunda dica também é uma dica mais clássica, é isso, Milton? Esse livro Oblomov, ele comprova que a literatura russa do século XIX, ela não era só feita de Tolstói, Dostoiévski, Tchekov. Havia outros autores como Lermontov e esse Goncharov de Oblomov. Esse livro é absolutamente original, curiosíssimo. O Oblomov, ele é um latifundiário, um aristocrata russo que vive em São Petersburgo e que vê as suas propriedades serem dilapidadas pelos próprios servos, pouco a pouco, e ele faz planos, ele se prepara para agir. Só que ele apenas se prepara porque ele é um mestre da procrastinação. Ele não faz absolutamente nada, nunca. Vocês podem pensar, bom, esse livro deve ser chatíssimo. Não, o livro é movimentadíssimo, ele recebe pessoas, ele inventa coisas, ele diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas realmente ele tem a vontade, mas não suficiente. Tanto que a capa do livro, vocês podem ver ali, o Domício mostrou, né? Tem um divã, que é onde ele fica deitado ali, fazendo planos, e fazendo planos. E é isso que ele faz. E é um livro extremamente original, é um livro moderno, muito bom realmente, escrito lá por 1860, 1867, se não me engano. É um livro absolutamente original que eu indico fortemente para vocês nas férias. Ele é grandão, né? Então, para quem está com um pouquinho mais de tempo. Para quem está com mais de tempo, é uma boa. Bom, da literatura russa para uma literatura
portuguesa e mais contemporânea, é isso? Esse é um livro os fatos, né, eles ocorrem entre lá 2010, quando começou aquela crise econômica em Portugal e Grécia e Espanha também, que foi muito comentada, né? O Daniel, que é o personagem principal desse livro, ele é demitido de uma agência de viagens. Ele manda a família, as 2 filhas e a mulher para o interior de Portugal, e ele fica em Lisboa procurando emprego. Ele é um cara para cima, ele é um cara otimista. O livro é realmente muito engraçado, mas ele é um anti-herói porque, afinal de contas, a gente nota, o leitor nota que tudo que ele está fazendo é um grande erro, uma sucessão enorme de erros. E o índice médio de felicidade, obviamente, porque antes tinham dito que Portugal tinha um alto índice de felicidade no país, né? Então ele diz que ele baixa esse índice aí para tornar o índice médio, principalmente depois da crise financeira, né? Então, aí, mais uma dica. E a gente encerra com um outro autor. Começamos com um autor porto-alegrense gaúcho e terminamos com um outro autor, músico e também uma grande pesquisa, né, sobre a música realizada aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. Esse livro é Porto Alegre, uma biografia musical do Arthur de Faria, é o livro que está no seu volume 1, e ele passa desde o povoamento de Porto Alegre até a era do rádio e a fundação da Casa A Elétrica, que foi, por incrível que pareça, não sei se isso é de domínio público, esse conhecimento, essa informação. A Elétrica foi a segunda fábrica de discos da América Latina. Foi fundada em Porto Alegre. Discos e gramofones, né? Exatamente. Então ele conta toda essa história até a era do rádio, virar o volume 2 depois. E o Arthur de Faria é um baita pesquisador, né? Quem lê o livro dele sobre Elis Regina sabe que o cara realmente desencava coisas, né? E é um projeto ambicioso do Arthur de Faria que começa nesse livro, quer dizer, já começou, né, com outras pesquisas do Arthur, né? Exatamente, quer dizer, é um livro que não é fácil, né, porque ele vai ter que fazer a passagem dos bares, né, de onde está a música, né, ele tem que buscar onde está a música, isso aí não é muito fácil, isso aí não é só pesquisar a discografia, né? Excelente. Bom, as dicas do Milton, e vale mais uma vez, né, reforçar a própria, né, escrita do Milton Ribeiro, para quem quiser adquirir o Abra e Leia, essa série de contos, editora Zuc, dê uma conferida aí nesse livro, agraciado no final do ano com o prêmio da Academia Rio Grandense de Letras. Milton, mais uma vez, queria agradecer a tua presença e te parabenizar pelo prêmio aí, pela escrita e pelo trabalho contínuo na batalha pela literatura aqui no Rio Grande do Sul, certo? É complicado, mas a gente está aí. Seguimos, obrigado, certo? Até a próxima. Bom, outra dica para o verão porto-alegrense é conferir a já tradicional temporada esborniana no Teatro São Pedro. E a gente adianta por aqui o que o público vai encontrar no espetáculo A Esbórnia contra a Traca, com o Ike Gomes e a Simone Haslan. O que é o Chattanooga Choo-Choo? O Choo-Choo é um trem que vai me levar perto de alguém. Pois numa estação que passa o Chattanooga Choo-Choo, eu vou saltar, se vou mesmo se o trem não parar. E você pega o trem na Pennsylvania Station às 3 horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma pestana e come um Remelex lá em Carolina. Pro americano o trem vai muito da bar, mas para o brasileiro está querendo sambar. Pois o maquinista pode ser sambista. Oh, Chattanooga, there you are. Vou encontrar com certo alguém que lá me espera na estação. Um certo alguém. I used to call funny verse, mas tem cara de Spencer Trace. Quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom.
queixos, mais 3 horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma pestana. E toma um Remelex lá em Carolina. Pro americano o trem vai 8 da bar. Mas para o brasileiro está querendo sambar. Pois o maquinista pode ser sambista. Chattanooga, there you are. Vou encontrar com certo alguém que lá me espera na estação. Um certo alguém. I used to call funny face, pois tem cara de Spencer Trace. Quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom. So Chattanooga, choo-choo, and a me home. Chattanooga, 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 cha-cha. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga, 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 cha-cha. Chattanooga. Muito bem, o espetáculo A Esbórnia Contra-Atraca estará em nova temporada agora em janeiro no Teatro São Pedro, mas depois a gente conversa sobre isso porque agora a gente vai passar uma outra dica, uma dica de artes visuais. Tomie Otaki, 6 décadas de pintura, é o título da mostra que está aberta para visitação do público até o dia 25 de fevereiro no Instituto Ling. São ao todo 12 obras a óleo e tinta acrílica sobre tela da japonesa naturalizada brasileira Tomie Otaki, uma das principais representantes de um intitulado abstracionismo informal no país. Começa na década de 60, em que ela se consagra como artista visual, como uma grande artista, através desses recortes, desses relevos, dessas texturas. E depois ela une a sua cultura oriental com o gestual, que a gente vem acompanhando essas décadas todas. E aí ela brinca com a cor, mostra a evolução dela e a simplicidade, o informal que ela era, de mostrar o seu sentimento que vinha de dentro dela, sem nenhum registro de escola, de tendência. Ela tinha assim o seu lado autodidata de criar, e queria que realmente o espectador entendesse o que ela fez, mas dentro do seu sentimento, da sua sensibilidade, Por isso que não existe títulos, O título é você que dá, olhando, admirando e criando a sua poesia e a sua imaginação. A obra da Tomie Otaki é bem vasta, ela engloba, além de pinturas, também gravuras e esculturas, mas quase todas traduzidas nessas formas sinuosas e muitas cores. Quando a gente começa a evoluir no gestual daquela leitura da pincelada, da escrita japonesa, ela começa a brincar com a cor e fazendo esses tons em cima de tom. E ela brinca com a cor e a cor, assim, tu consegue, numa obra dela, com esse gestual da escrita, que foi onde ela foi alfabetizada, tu vê todas as cores. É impressionante porque ela não consegue anular, ela não queima a cor, a pincelada fica, ela vai registrando e vai ficando aquela transparência e aquelas camadas todas assim que dá que ela resgata. Ela diz que ela não era a pintura dela era brasileira, mas ela sabia que tinha toda uma carga e digamos, uma bagagem, que ela resgata. Eu acho que com o abstrato informal dela, ela sempre procurou mostrar o seu sentimento. Ela nunca se vinculou a nenhuma tendência, nenhuma linha, E tanto é que ela circula pela toda a história da obra, da arte brasileira, sempre se posicionando, mas com a sua criatividade. Ela diz que ela não precisava perguntar para alguém, ela procurava saber, descobrir errando até acertar. Então ela tinha assim ela tem um lado puro, ingênuo que é dela, E ela se encaixou dentro de todos os movimentos, mas não que ela procurasse isso. Houve uma naturalidade da sua criação em se colocar no mercado, e se colocar dentro da arte brasileira e marcar a sua história. Em
Embora tenha começado a pintar aos 39 anos, ficou conhecida do público com as esculturas externas na paisagem urbana paulista. Tomiotaki morreu aos 101 anos em 2015. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais música com a dupla do espetáculo, a Esbórnia contra a Traca. E também a gente conversa sobre o espetáculo, é rapidinho e a gente já está de volta. Meu amor, essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nos dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nos dois, cabe até o meu. Cabe o meu amor, nosso amor. Cabe o meu. Cabe essa oração. Ike Gomes e Simone Haslan estão de volta ao palco do Teatro São Pedro com o espetáculo A Esbórnia contra a Traca para a sua já tradicional temporada de janeiro. Kraunos e Nabirra e um grande contingente de esbornianos atracam no Teatro São Pedro. Sejam bem-vindos aqui ao Muito Estação obrigado, Cultura. sempre mais uma alegria vez. voltar aqui. Bom, dessa vez no interior do Teatro São Pedro, né? A última apresentação de vocês foi lá fora, mas foi uma apresentação monumental. Foi maravilhosa, a gente ainda estava no final, né, daqueles dias de isolamento, Pandemia, né? é. E aí fizemos na rua, o pessoal levou as cadeirinhas de praia, todo mundo de máscara, e um espetáculo inesquecível na nossa trajetória, né? Que foi bárbaro. E agora, dentro do Teatro São Pedro, já estamos livres, embora com cuidados ainda, né? Mas, e com essa galeria de esbornianos que tu comentou, além de Nabirra, Nabarra, o professor Canflutz, reitor das universidades de ciências fictícias, com todas as suas teorias. Que é mais do que um convidado, já é... Mas já é, sempre é foi, mérito, né? né? O Cláudio Levitan sempre foi o principal compositor vivo esborniano, Cláudio Levitan. Muitas músicas dele a gente canta no espetáculo. O grande tocador de gaita de foles também, o Thales Melati, que é um personagem agora engajado no sistema esborniano, que é o professor Mentales. E aquela grande bailarina do balé hiperbólico da Esbórnia, que é a Gabriela Castro, grande sapateadora, né? Tap dance, que a gente cria números novos com ela a cada momento.
também o coro jovem da Esbórnia. Essa é uma novidade, né? O coro jovem. Ah, não, o coro jovem não, mas o coral do leste esborniano. Ah, do leste esse. esborniano que tocou conosco nos últimos concertos, que é o coro da Zona Leste de Porto Alegre, lá da Vila Mapa, que é o coro da Orquestra Vila Lobos. Da né? Orquestra Vila Lobos, maravilhoso. E agora voltando com o Juntos do Coral Esborniani, que é o original. Quer dizer, tem 2 coros, muito legal, né? Tem uma cidade que tem 2 coros que podem que tá junto com a gente, né? Então, esse contingente de esbornianos tem aumentado, né? É interessante Tem como aumentado. em Porto Alegre se encontram os esbornianos cada vez mais, né? Se encontram. E tem esbornianos de fora também, né? A gente está prevendo uma possível participação invisível e secreta do André Bujanra, que é o grande Abustradamus, que esteve conosco na websérie, que foi uma websérie que inclusive passou aqui na TVE. Né, passou aqui na TVE, que é a Esbórnia em Revista, que foi premiada no Rio Web Festival, melhor websérie brasileira, melhor websérie internacional, porque tinha várias webséries do mundo inteiro. O Rio Web Festival é o maior festival de webséries do mundo. E essa linguagem do audiovisual foi incorporado também para o espetáculo, Foi né? incorporada no espetáculo também. A gente tem trechos do filme Até que a Esbórnia Nos Separe, que é o filme de animação, e trechos da websérie também. E a gente também resgatando também outra parte desse grande legado esborniano aqui em Porto Alegre, né, desde o início do Tangos e Tragédias também, né? Exatamente. E também para quem estava com saudade do Maestro Pletsky, o Maestro Pletsky aparece no telão, dá o seu tchauzinho. Quem tiver com saudade pode também vir para matar a saudade do Maestro Pletsky, que ele aparece. Faz uma aparição. E tem sempre, né, toda a temporada, além de tantas novidades, essas que elas vão se adaptando, tem sempre aquela... Pessoal, você vai sempre buscando novas músicas do repertório. O que temos de novidade? Isso é sempre uma coisa que movimenta bastante o público, né? Essa curiosidade, né? Peraí, tem as novas, mas tem as tradicionais, que é que o povo sempre quer escutar. As novas sempre tem surpresa, mas as tradicionais... Peraí, vamos tocar essa. Que era a que estava planejada. Quer fazer agora ela? Vamos. Já? É a música... Ah, não, mas aguenta. Vamos não, falar ainda um pouquinho. não. Tá, eu achei que era já. Aqui já não tô. Eu queria... Não, o Crown tá muito Não, rápido é o hoje. seguinte, o nosso projeto é um projeto de laboratório. Ele é sempre... Nós estamos constantemente mexendo nele, nas ideias, mexendo nas músicas, mexendo nos arranjos, mexendo nas iluminações. E, por sinal, agora a gente chegou num ponto assim de... excelência naquele trabalho de projeções do Rick Barbo, que já vem nos acompanhando há alguns anos. Então, tem um projeto de imagens, né, de projeções em telão, sincronizado com a gente, imagens especiais que ele construiu para esse E tem uma música que toca bastante na FM Cultura, que é uma música que é uma composição do Ike, que ele fez durante a pandemia, que é um pop. Sim, assim. toca na FM E aí Cultura o público direto. canta junto. É bem legal, porque a gente toca essa música com a instrumentação, a gente brinca com esse playback, né? E depois a gente tira o playback e fica tocando ao vivo com o público cantando. É muito legal, muito bacana. Que é no meio da pandemia. No A meio da música pandemia. Que se chama No Meio da Pandemia, né? Que foi feita durante aquele período e que todo mundo se identifica, porque todo mundo viveu, né? Todo mundo que estava nesse planeta, mais ou menos, né? A não ser que nem tem só o pessoal da Estação Espacial que não passou por isso. Pois é. O pessoal da Estação Espacial está lá, bem distante, por isso, por causa do distanciamento. Pegaram a Estação Espacial e foram para o distanciamento. Mas como tu disseste, né? A gente já está chegando agora mais ou menos próximo do final, mas antes de tu tocar, tem essa questão, né? O pessoal vai para ver e ouvir muitas músicas que eles já conhecem daquele repertório desde as primeiras edições. Isso é inevitável, né? Claro. É claro, tem músicas que a gente sabe que a gente gosta de tocar de novo as músicas. A gente gosta disso porque sabe que elas funcionam. Marcelo por Roberta, né? Marcelo por Roberta, Ana Cristina, tem alguns pilares do Tango de Tragédias que o pessoal vai para ver e encontra.
Excelente. E essa é uma delas. Ah, peraí, então eu vou encerrar aqui, vou deixar tempo para que vocês possam tocar aqui e fazer mais uma vez o convite, passar as datas direitinho aqui pro pessoal. Então, ó, a Esbórnia Contra-Ataca de 13 a 29 de janeiro, sextas e sábados às 21 horas, domingos às 18 horas, lá no Teatro São Pedro, para quem ainda não sabe, Praça Marechal Deodoro, centro de Porto Alegre, sem número, e ingressos e mais informações, www.teatrosampedro.rs.gov.br, certo? E com a música do Ike Gomes e da Simone Haslan, ou Crown no Sangue e na Birra na Marra, a gente encerra o Estação Cultura desta sexta-feira, desejando a todos um ótimo final de semana. Lembrando que a gente volta na segunda-feira, a partir das 18 horas, com mais um programa inédito. Mas se tu quiser assistir o programa, chegou no finalzinho, a gente tem a nossa representação ainda hoje às 10h30 da noite. E se tu pegou no finalzinho, aqui perto das 10h30, vai lá no canal da TVE, no YouTube, e aí vê esse programa, ou rever aquele que tu quiser, quantas vezes tu quiser ou puder. Certo? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, e agora sim a gente ouve mais uma vez uma daqueles clássicos Tangos e Tragédias e Esbórnia Contra-Ataque. Só um pouquinho, Crown. Nós precisamos que o povo de casa faça o coro. Nós estamos ouvindo daqui. O coro é pá, pá, ha, 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 ha. Nós nascemos na Esbórnia. A Esbórnia era grudada ao continente por um istmo. Após sucessivas explosões nucleares. Após sucessivas explosões nucleares. Após sucessivas explosões. Mas sucedem. Ai, 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 ai. Mas sucedem. Ai, 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 ai. Mas sucedem. Ai, 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 ai. A Esbórnia se desgrudou. A Esbórnia se desgrudou do continente. E hoje é uma ilha navegando pelos mares do mundo. Mares do mundo. Mares do mundo. Nós nascemos na Esbórnia. Pá! Todos sabem que a Esbórnia é conhecida internacionalmente. 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 Por ter uma grande lixeira onde todo mundo deposita o lixo cultural, o que não serve mais para nada, o que já saiu de moda. Nós nascemos na Esbórnia. Buá! O sistema político da Esbórnia é o anarquismo hiperbólico. Em época de grande indecisão, o povo se reúne numa praça pública e fica naquele clima de indecisão, naquele clima de indecisão, naquela coisa de indecisão, até que nasce uma flor.